e 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Sempre, né? Como sempre, cá estou mais uma vez. Muito boa tarde para vocês que estão acompanhando a Arena. Eu vou falar a verdade. Fala, que eu te escuto. Quando eu não consigo estar neste programa, parece que a minha vida parou. Nossa. Parece que o meu dia não é o mesmo. Que declaração. Parece que, de fato, as coisas não aconteceram na minha vida. Quando eu estou aqui, aliás, Arena CBN, se cada vez que eu pensasse em você sumisse um pedacinho de mim, epa, gente, cadê eu? Começamos o Arena CBN, que saudade. Vocês são muito xarope. Um abraço a mas todos eu aí. amo esse programa. Tava aqui refletindo o que seria de mim sem o Arena CBN, hein? Aliás, tá um calor absurdo, hein? Muito calor. Eu estava aqui no nosso jardim, para quem está no YouTube vendo, na nossa Praça e Point, tomando um sol, cabelinho, para tomar vitamina D, que é importante. Importante. E tô escutando um barulho. Tô procurando, achei que era uma cobra, e não parava o barulho. Você acredita que tá tanto calor, que era água dentro do coco fervendo no coqueiro aqui. Você acredita nisso, cabelo? Acredito. É melhor, tem hora que eu não Era a água dentro do coco fervendo, velho. isso de aí. tanto calor que tá. O negócio não tá brincadeira, não. Chega, outono, por favor. Você sabe que eu deixei meu carro no sol e a hora que eu voltei o pneu tinha mudado de formato. Não era mais redondo, hein? Já tava. Que coisa. Que coisa, hein? Mas eu estava com saudade de voltar a esta bancada. Hoje não tem nada, cara. Tem as meninas do basquete que entraram em campo ontem. Em campo não, em quadra. Mas é campo de jogo, é cancha, é se tudo. For, beleza. É tudo isso. Bem, aceito. Atenção, Bolacha, tira a trilha porque eu vou falar sério. Como que chama o presidente da Comebol? Alejandro Domingues. O Alejandro Domingues, antes que eu me esqueça, enfim, né? Você precisa de um F5 ou quem sabe de um reset como ser humano para poder ser presidente de qualquer coisa. Para começar a conversa. E segundo, se os clubes brasileiros saírem da Comebol Libertadores, acabou a competição sul-americana. Não adianta os argentinos, uruguaios, que vêm pro Brasil para badernar e quando entram no cacete reclamam, querer bater no peito e falar que sofrem isso, aquilo outro, porque a provocação vem deles. A provocação vem dos argentinos, dos uruguaios, dos chilenos, que eu não sei nem por que assinaram esse documento aí, dizendo que são vítimas de xenofobia no Brasil. Que horror. Comebol, você perdeu a mão, velho. A sua competição é um fracasso. Ou você age, ou estou com a Leila Pereira. Vão todo mundo jogar na CONCACAF. O único problema é a distância. Aliás, se não fosse a distância, os clubes brasileiros já estariam na CONCACAF. É uma vergonha o que o presidente da Comebol disse, de que a Libertadores sem os brasileiros é como o Tarzan sem a Chita. Nossa, é de uma... Nossa. Que isso? Repugnante. Mostra o porquê o Cerro Porteño não é punido, porquê que o Peñarol não é punido, porquê que o Boca não é punido. Por isso. Então, clubes brasileiros, se agora, depois de uma declaração, meu Deus, estrondosa dessa, vocês não se unirem, é o fim do futebol nacional. Essa que é a grande verdade. Que vergonha. Como que é o nome do cidadão mesmo? Alejandro Domingues. O brasileiro, ele sabe como ninguém invadir perfil para poder fazer campanhas e tudo mais. Vamos invadir o perfil da Comebol e desse Alejandro Domingues aí, que ainda disse em tom jocoso. E ainda disse em tom de brincadeira. Isso é uma vergonha. E o futebol brasileiro não pode aceitar. Não é uma nota com pedido de... Porque depois que inventaram a desculpa, ficou fácil. Ficou. Você vai lá, faz uma lambança e volta a falar desculpa. Pelo amor de Deus, que vergonha. Bom, 4h12, vamos começar o Arena com outra vergonha, né? Sarcófago de hoje, o cabelo. Não é vergonha não. Aliás, hoje tem jogo da Ponte Preta.
Quanto tempo fora desse programa? Não, vai fazer uns 4 meses já. Quanto tempo? E qual que é o primeiro jogo que ele traz de volta? Macaca. Mas ontem foi Guarani. A gente tem que seguir a ordem Mas natural. quem que era ontem no sarcófago? Ontem era a Ponte? Mas não, ontem foi você no Ontem sarcófago. fui eu e era a Ponte, não era o Guarani, não. Não, era o Guarani. Então não adianta, Léo. Que vergonha. Esse programa tá... A Ponte Preta. Nós estamos indo para um lugar errado. Nós estamos indo para um caminho errado. Tá vivendo errado. Mas vamos lá, a Ponte Preta jogou contra quem? Um adversário Paulista. exótico. Não era paulista, Não é então. paulista, pronto. Uma cor predominante. Vermelho. Opa, se não é paulista, é internacional. Sergipe. É o Sergipe. Pode ser o É o Náutico. Sergipe. O Náutico. Brasília. O Brasília. É Copa A do Brasil. música vai dar um direcionamento, quer ver, ó? Pode ser Brasília. Aliás, eu tô Não. ansioso pra saber a quem canção? é o cantor de hoje. Quem é o cantor? Vamos ver. Ah, então é pra cá. Você sabe que é novo, é novo, porque 2008. o Gustavo Lima não é tão velho. Quem é o cantor? Gustavo Lima é... Gustavo Lima, não. Gustavo Lima é recente. Luan Santana. Luan Santana. Esse é o primeiro sucesso do Gustavo Lima, né? É, Meteoro. Primeiro sucesso. Então é novo. É Luan novo. Santana. Quem é o cantor? É ele. Meados de 2007. Cara, isso é 2007. Não é 2007. Ano do Tetra, ano do Tetra. É 8, né? Sabe por quê? O Jorge Mateus surgiu em 2006. É. Isso é 8, 9. Eu tô contigo, Carlão. 7, 8 ou 9. 8, 9. É, cercamos aí, Tô não tem como contigo. escapar. Será, não tem velho? Tô nem- contigo. Eu não sei. Eu não Eu sei acho de que nada. Ou é 9495. 9495. Ô, Cabelo, aliás, eu já entreguei pro Maurício o seu convite pro meu chá de bebê. Tá bom? Você vai? Chá de bebê? É, Quando? você deve estar achando que eu nasci ontem. Cheio de desculpa, né? Manda uma foto. Aquele dedão que ele bateu 3 vezes. Ele mandou uma foto pra mim. Eu não vou no programa que eu tô mal. Ai, Camilo, essa foi boa. Aliás, hein? a gente recebeu a informação ontem aqui. Que ele estava lá, Ele né? estava no ABC Paulista, ele estava no Bruno José Daniel. E arrumou confusão. E arrumou confusão. Tentou E foi invadir. contido. Não chegou a invadir. Xingou Gilson Kleina. Mas a Polícia Militar de Santo André precisou conversar ali pra pedir calma pro senhor. Pra acirrar ali, Isso. pra dar uma acalmada nos ânimos. O que Então, assim, aconteceu? Você ficou nervoso quando perdeu o pênalti? Foi Não, isso? não fiquei. Embora eu acho que o Léo Passos, ele foi um pouco... Passou, né? Podia ter... Mas não Mas não tem justifica nada- as suas ações. Não, tudo bem, mas uma O que coisa... você fez foi errado. Não. Pelo que a gente ficou sabendo, o que você fez foi errado. Não, Foi. não tem Você nada precisa se comportar nas praças esportivas desse Brasil. Você precisa dar exemplo. Com devido Não é Papelão, porque não vende bebida dentro que você precisa se acabar fora. Aliás, é a segunda cena horrível desta bancada, né? A primeira foi no domingo. Tão logo o Yuri Alberto fez o gol e saiu mandando beijos pra torcida. Ao fundo, na transmissão que eu estava assistindo, mostra Fábio Scheibe. Se chutar a bandeira, eu vou invadir. Se chutar a bandeira, eu vou invadir. Gritando igual um O Fábio Scheibe tá de brincadeira. Ô, Léo, mandou por que beijo. você perdeu a férias- cabeça, Scheibe? Nessas suas férias forçadas aí, você leu o livro do Ari Toledo, cara? Tá tudo engraçadão, né? Tudo cheio de piada. Pô, que isso, velho? Você tava na A imagem gente lá, percebe velho. quando o cara morde. Morde. são Ah, essas essa pequenas mordeu, atitudes, né? Não, mas Engraçadão. essa mordida não foi uma mordida fraca, não, hein? Não, essa é Essa aquela- levou anzol. É aquela que você sai brigando com o peixe aqui, ó, vai costurando a água. Aqui, ó. Essa não foi lambarizinho, não. Não foi. Engraçadão, essa é boa. E Yuri Alberto mandando beijo e ele, se chutar a bandeira, eu vou invadir. Gritando, "Ei, As câmeras de Scheibe." segurança mostram o Fábio Scheibe na região ali do Allianz Parque ontem à noite, hein? Tem um Você viu B.O.zinho. só? Picharam os muros lá, cara. Um B.O.zinho Agora lá. se me Cobrando permite, garra, hein? Cobrando se garra. me permite, com todo respeito à torcida da Sociedade Esportiva Palmeiras, mas o Corinthians se sentiu em casa. Nossa. Essa que é a grande verdade. A torcida do Palmeiras não conseguiu criar ambiente nenhum para fazer com que os jogadores do Corinthians perdessem a cabeça. Dito isso, quero dizer que Richard Rios tá achando que é Pelé, e não é. Precisa jogar sério. Às vezes, Cabelô, precisa jogar seriedade, sério. joga sério. Bola zagueirado. pro mato. Isso, não fica enfeitando, não. Estevam precisa lembrar que tem 10 jogadores com ele em campo vestindo o mesmo uniforme, ou seja, futebol é coletivo. E vai, Corinthians. E o Everton, Léo? E o Everton? O Everton, eu não sobre o vou gol. comentar nada sobre o Everton, porque eu já falei aqui 1 milhão de vezes. O Everton, ele tem um grande problema que o Saulo, quando passou pela Ferroviária, Quem tinha. que é Saulo? O Saulo goleiro. O Santos, né? Que foi no 7, né? Que eu posso falar, porque quando jogou no meu Santos era o mesmo problema. Você já viu o dinossauro, o Tiranossauro Rex? Já.
Como que é os bracinhos? Aqui assim, ó. É o Everton. Bracinho de jacaré. É o Everton. Pra resumir, é o Everton. O ouvinte ontem mandou que é o Horácio, né? Da turma da Mônica. É ele. O Everton, ele é um bom goleiro. Já falei isso aqui 1 milhão de vezes, mas ele não é decisivo. E acrescento mais. O chute do Vitor Roque, o Hugo fez uma defesaça. Cruzado. O Everton não pegaria aquela bola, porque ele tem dificuldade em bola rápida no chão. Ele não pegaria o chute do Vitor Roque. Mas isso é passado, o Corinthians já é campeão paulista. Eu concordo com o senhor. E nós vamos seguir a missa aqui no nosso Arena CBN. Aumenta o hino do Corinthians aí. Esse clima que o senhor citou, que o Palmeiras não conseguiu fazer pro Corinthians, vai ser um clima totalmente diferente na Arena no dia 27. O Palmeiras vai enfrentar uma atmosfera hostil. Exatamente. Não vai ter jogo, Lu. Não vai ter jogo. O Corinthians vai pôr a bola embaixo do braço. No primeiro minuto, o zagueiro dá um bicudo, vira pra torcida e não vai ter jogo. E o Veiga, aliás, alguém achou o Veiga? Não vi. Eu acho que ele foi pro poker do Neymar, né? Pode ser jogar um carteadinho. Os jogadores do Palmeiras não cobram um ao outro. Não é que nem o Arena, por exemplo, ontem eu não vim, quase que me trucidaram. Tentaram meter um Cid novo, quase foi demitido. Não, mas isso procede. No estádio do Palmeiras, os jogadores erram, fazem tudo, todo mundo abaixa a cabeça. Falou, não, na próxima você vai acertar. E o salário? Você acha que não vai ter jogo em Itaquera? Não vai, o Corinthians não vai deixar. Em Catanduva? Em Catanduva eu acho assim, a partir do né? momento que a gente cuida da nossa vida, do nosso time, a gente fica de olho só no nosso time. Tá secando o sertãozinho, cabelo? Não, claro que tá. Imagina. Claro E amanhã, como vamos fazer amanhã na hora do programa? Testadinho. Eu venho. Amanhã é testadão. Amanhã vai passar mal no almoço. Eu não queria dizer não, mas eu vi a responsável por lançar os atestados no sistema, passando ali, olhando, cabelo, tudo certo amanhã. Bom exame. Que exame? Ítalo Mário Limões. Amanhã. Mais curioso que ela é de Indaiatuba também. Amanhã, essa hora, olha. Eu estarei feliz. 4h20. Nossa, lembrando. Se o Santo André classificar, eu tiro a camisa aqui. Não, faz isso não. Gente, não tem nada a ver com isso. Porque lembrando uma coisa, que tem uma aposta, hein? Tem uma caixinha. Olha, falar marca. Não pode falar marca. 12 latinhas de 350 ml. Verdinha. Ampola, isso. Mas vai pegar fora daqui porque o senhor não tem maturidade pra sair com o prêmio da empresa. E já chegou provocação pra você, ó. O Gustavo Seneme de Campinas. Aliás, Seneme conhece o sobrenome, hein? Gustavo o quê? Gustavo Seneme? Não conheço. Seria ele filho do José Henrique de Carvalho? José Henrique de Carvalho. O árbitro? Amigo de cabelo, José Seria Henrique de ele Carvalho. filho do Rodrigo Sintra? Rodrigo Sintra. Olha só. Porque com esse sobrenome, Gustavo Seneme. Talarico. Flávio Rodrigues Guerra. Elcio Pascoal Borboré. Elcio Pascoal, grandes baluartes. Alício Pena Júnior. Ele já mandou aqui, ó. Joaquinzão Caetano. Primavera 0, Santo André 1, gol do Fabrício Oia. Rapaz, hein? Pior que pode acontecer. Tomara que não aconteça, né? Vamos começar o Arena para falar um pouquinho da parte boa do que foi a noite de ontem, o sorteio dos grupos de Libertadores. Aliás, hein, Chaib, nem adianta comprar ingresso para a segunda fase, viu? Por quê, Léo? Não, mantém só o ingresso da primeira fase que não vai passar não, viu? Não passa. Não vai passar não, hein? Passa sim, ô louco. Aliás, o destino, ele... O Cerro Portenho sempre na vida do Palmeiras. Isso que eu ia dizer, eu sou muito fã do destino, cara. Eu também. Cerro Portenho e Palmeiras. O Bahia Internacional também. O Bahia no mesmo grupo. Colo-Colo e Fortaleza. O Luceiro, né? Cara, se a gente... O cara lá de cima, ele não brinca na hora de escrever as histórias, Aí né? gosta de uma confusão, né? Cabelo e Lupe. E São Paulo vai ter Tadieres, pá? Tadieres também. Aliança e Libertar? Eliminou o São Paulo em Eliminou 2019, Tadieres. na pré-Libertadores, não foi? Isso. Na pré. Mas grupinho chato também é do Fortaleza, hein? Você pegar o Racing, o Colo-Colo do Chile, sei lá, viu? É mais nome, né? Do que hoje em dia esses times aí, o Colo-Colo tá mal, o Fortaleza né? consegue bater, mas é que o Colo-Colo é catimbeiro. Ele não tem já não tem a expressão que já teve no passado, mas é com um time catimbeiro que só, né? Hoje é dia do que, Antônio Lupe? Pra gente ir pro intervalo. Hoje nós temos o dia 19, deixa eu No pegar dia 18, aqui. né? Já assisti um Guarani hoje é dia Colo-Colo, 18, velho. perdão. Você fala dia 19, ele já tava pedindo pra mudar o canal ali. 87. Hoje, Guarani, você sabe que Colo-Colo, Cobrelou, aí São Paulo. O programa tá entre eles, né?
Perguntei quem era É o o pó de dia. bugre agora, tá vendo? Como vocês são injustos. Tá vendo? bem Aí curtinho o programa, ninguém né? destaca, né? Ninguém, Não, o legal é que não durou 10 10 segundos. segundos de programa, mas tudo bem. Faz parte. Você sabe que é o dia do Demolei, né? Que são os Opa, legal. maçônicos, né? Que comemora essa data. Demolei é maçônico? Eu acho que é, não é? Não sabia, não. Eu também não sei, não. Bicho, não vou entrar nesse. Você tá entrando numa celeuma. Acho que eu falei coisa errada. Eu acho melhor. Mas vamos falar aqui hoje... Você tá igual o destino, tá querendo confusão. Não, mas Demolei é aquele frei lá que Dia tá fazendo Nacional- oração de madrugada. Perdão, Frei Dia Gilson. Nacional, Nossa. Dia Nacional da Imigração Judaica e Opa. Dia do Demolei. É, Ponto final. Demolei é o Frei Gilson, que tá fazendo as orações de Ah, madrugada. que usa aquelas roupas. É. Ele Aquelas- tá fazendo. roupa de freio, O no Lupe caso, acordou ontem pra oração dele, você viu? Postou um stories, 3 horas da manhã. Lupe? Bacana. Ó. Tem nada pra fazer mesmo, né? Bom, vamos lá, 4h23 tá no ar o Arena CBN desta digníssima terça-feira. Terçou com a Arena, hein? Arena CBN. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Bom dia pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. São 4h25, de volta com o nosso Arena CBN. Mandar um alô para quem já está participando Vamos com lá. a gente. JP, sempre ouvindo aqui. JP. Gostaria de mandar um grande beijo para minha filha Joana, de 5 aninhos. Parabéns, Joana. 5 Parabéns, aninhos, Joana. felicidades. Ah, eu hein? preciso mandar um abraço também pra Giovana. Ela tá sempre acompanhando a Arena. Beijão pra Giovana, pro papaizinho dela também. Tá sempre ligado com a gente. E eu pra minha mamãe, dona Adalina, 72 aninhos. Olha aí, só, é. 72 primavera. Legal, legal. E como é culpada ela, Ah, né? hoje tem um bolinho, Será? né? Vamos Aliás, torcer. Saindo daqui eu vou passar Nossa, lá. mas sabe o que eu gosto de aniversário? Não É sei. o salgadinho, mas aquele salgadinho que fica amanhecido. Por exemplo, o Nossa. aniversário do Carlão, da mãe do Carlão é hoje, Cafezinho né? preto. Aí amanhã você abre a geladeira, tá aquele tapuer esticado, Ou sabe? então no fogão, assim, no Isso, forno, tá tem aquela surpresa. assim, ó. coxinha, É tem bom. quibe, É tem bom. Ele tá dando a enroladinho de indireta presunto para e receber o queijo. salgadinho. Risole, Tem né? também risole, Presunto e queijo. aquela bolinha de queijo seca que Ah, mas nem depois você uma coisa- esquenta, ela estica. Nossa, estica assim, parece um estilingue. É, Nossa, como se não houvesse Opa. mais amanhã. Mas então, se tiver alguma coisa, pode trazer Eu vou, um passando- copinho, sabe? Você põe um copinho assim, você emenda Eu outro vou assim, passar ó. lá agora, tá? Bom, Aliás, ela tá sendo. Na verdade, assim, se você acredita na vida pós-morte entre céu e inferno, Carlão, ela com certeza vai direto pro céu. Vai, Por com quê? certeza. Ah, só vai o ter mais fato gente de- nesse combo de aí. ser a sua
mãe e a esposa de quem é? Falar pra você, tem mais gente nesse combo aí. Eu acho que a alternativa B é uma ideia plausível. Vai direto pro céu. Imagina ela tendo que acalmar a turma toda. Pelo amor de Deus. Nossa, hein? Imagina a arquibancada depois de um lotada, hein? revés. Deverá lotada, hein? Depois daquele dia do Bruno José. Nossa. O velho dá trabalho, né? Eu não espero nada dos clubes brasileiros. O futebol só vai melhorar quando acabar a FIFA. Declarações, confederações, federações, ou seja, nunca muda. Geraldo de Hortolândia, boa tarde. Seria ótimo os clubes brasileiros saíssem da Comebol, mas tem um detalhe: dinheiro. Verdade. Alô, Xandão de Americana. Boa tarde, Xandão. Se o presidente da Comebol responde a uma pergunta sobre racismo com um comentário racista, não há o que fazer senão abandonar essa entidade. Guilherme Abreu. Mandou aqui o Guilherme. Conhece o Guilherme Abreu, Lupe? Não. Nem eu. Também não. Boa tarde, Eliel, e a todos. Verdade, hein? Vlamir Marques, ídolo do basquete brasileiro. Nos deixou hoje. Eu tava lembrando disso. Nosso respeito a grande Vlamir Marques. Aliás, o Diabo Loiro, né? Como era conhecido. Loiro. O último clube dele foi o Tênis Clube de Campinas. 73. E ele fez história no 15 de Piracicaba. Claro que a gente não acompanhava, porque faz muito tempo, né? Mas é claro que quem gosta de basquete, eu sou apaixonado pelo esporte, dava um nome ao ginásio do Corinthians, né? Vlamir Marques. Infelizmente hoje partiu. E grande comentarista. Eu não vi ele jogando, mas comentarista, né? Sensacional. Recentemente perdemos o Amaury também. Sim. Né? Amaury Passos. Então, o time que está sendo formado lá em cima, olha, um timaço. Nossas homenagens a aí, família, né? Que Deus conforte o coração. Nossos sentimentos, a família, né? O ouvinte mandou aquilo parabenizando a vitória da Inter de Bebedouro. 3-1. Pera. Não, agora nada, sim. Mas eu não ia falar esse é o momento agora. Eu preciso de 1 minuto. Tá bom. Não foi uma vitória. Não foi uma simples vitória. Não, foi um resultado positivo. Não. Nós vencemos o nosso maior rival. Pra você que é torcedor da Ponte, pra você que é torcedor do Guarani, vocês entendem o tamanho de um clássico. E um clássico disputado segunda-feira, às 8 horas da noite em casa, nós saímos perdendo. O Barretos abriu o placar. Pressão, né? No primeiro tempo. Só que imediatamente, empate. No segundo tempo, 2-1. E claro que nos acréscimos ali na reta final, Kiko foi o golpe acabou marcando o terceiro gol. Vitória do Lobo, vitória da Inter de Bebedouro, pra cima do Barretos. Voltou pra briga, hein? Voltou pra briga e tirou o Barretos da briga. Esse é o grande espírito de um clássico bem disputado. Última rodada, fim de semana, Parabéns ao né? Lobo, final de semana vamos jogar fora contra o São Caetano. Esse é o grande detalhe, viu, Bolacha? Tá lá no Anacleto Campanella. Daqui a pouco aqui, ó. Tirou os pertinho. caras. Fim de semana. Para 852 presentes lá no Sócrates Caramba, Stamaz. metade da cidade estava no estádio, hein? Bom, É a Arena, por favor. Legal. Arena Sócrates Stamato. Uma segundona, 8 da noite. Excelente. Coisa linda, velho. quase Coisa 1.000 tem que pessoas. comemorar. Parabéns à Inter de Bebedouro. O ônibus que o rapaz mandou aí, o ouvinte, personalizado. Bonito, né? Estamos pensando grande. Tá crescendo a Inter, hein? Tá crescendo. Ano que vem, se não subir, já é o comercial, seu time. O Marcos Pimenta, de Indaiatuba, tá dizendo que o Capivariano e o Primavera vão fazer a final da A2, mas o Capivariano vai atropelar o Primavera. Não, mas pelo menos subiu, Marcão, né? pelo menos você. Tá bom, Marcão. Valeu. Tiro 15, né? Não tá decidido não. Eu acho que o ouvinte aqui ele foi genial, né? Ele falou assim, olha, o repórter precisava ter perguntado imediatamente pro presidente da Comebol quem é o Brasil nessa infeliz analogia. Nossa. Seria uma invertida daquelas, Meu né? Deus do céu. Presidente? Tarzan sem a chita, e quem é o Brasil? Nossa. Queria ver ele saindo, essa foi genial. Eu já imagino a resposta, mas deixa Enfim, quieto, né? Boa tarde, sou Ponte Pretano e orgulho de ser macaco, mas a declaração do presidente da Comebol foi fora do bumbo. Libertadores sem brasileiro é o Tarzan sem a chita. O que acham disso? Gramari falando bastante aqui, hein? Mas, Eliel, a gente precisa também falar, porque assim, os clubes brasileiros, eles precisam se unir. É claro que cada um defende o seu interesse. Sim. E tudo bem, mas, cara, as equipes, são vários times que já tiveram atletas que sofreram racismo na Comebol, na Sul-Americana, jogando fora do Brasil. Então, os times precisam se unir. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Bahia, Fortaleza, Inter, Grêmio, todos. Vamos todos lá na sede da Comebol e falar assim, aí, ó, o que é? O que o senhor tá pensando? E essa declaração aqui? E se ele se complicar, falar, não é isso que eu quis dizer? Gente,
pega todo mundo, assina um termo, vai na CBF, ó, não queremos mais ser afiliados da Conmebol. E ponto. E deixa o pau torar. Ah, mas tem patrocínio, tem dinheiro. Isso, não é fácil porque os clubes não se unem. Se unissem, não é fácil porque os clubes não se unem. Eles, cada um, pensam em si. Agora, se tiver união, e se tiver uma união, eles estão divididos em termos de briga por direitos de transmissão. É tem que nem duas quando ligas. teve o Clube dos 13. Quando teve um pouquinho de união, rapidinho se juntaram, criaram um campeonato novo. Mas porque era interessante. Era interessante, né? Então. Mas que ninguém sabe o campeão até hoje também, né? Não, tudo bem, mas teve iniciativa e teve atitude, que não ficou só na teoria. Mas acho que Mas precisa dar uma pressionada. Eu tô curioso. Precisa dar uma Você é pressionada. contra, Chaib, essa pressão que tá acontecendo na Conmebol? Não sou contra. Eu acho que é muito mais pra torcida ver, pra torcida, porque de efetivo não acontece nada. A Leila deu declaração semana passada, quem que abraçou a ideia? Quem falou, não, ela tá certa nisso? Ninguém. Ficou muito pelo contrário, todo mundo foi no sorteio ontem na Conmebol, já todo mundo presente, abraçaram a ideia, abraçaram o presidente. Essa ideia. Se tiver união, isso é utopia, uma utopia. Isso não acontece. Sonho de... O caso é o Brasil aqui, todo mundo defende o próprio interesse. Se for algo que interessa, por exemplo, vai pra CONCACAF porque lá a verba é maior. Aí tem união. Aí a galera se mobiliza. Pra combater o racismo, capaz que os clubes brasileiros defendem os próprios interesses. É aquela história, né, enfim, o dinheiro fala mais alto. Não tem jeito. Carlão, parabéns pra sua mamãe, Deus abençoe, felicidades mil. Wagner de Hortolândia. Valeu, Vagnão. O outro ouvinte mandou aqui, gosto quando a isca é jogada e fisga igual o cabelo, né? Cabelo. Não pode jogar a isca, ainda mais... É o William Cabelo. Ainda mais quando a gente fala da estação de ano que fica aqui em Indaiatuba. Vai ver a estação amanhã, meu caro. Repórter CBN. Terça-feira, 18 de março de 2025. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, foi contrário ao pedido de retenção do passaporte de Eduardo Bolsonaro. O PGR enviou uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal e defendeu a rejeição de um pedido do PT para que a Corte determine a apreensão do documento. Gonet diz que não foram apresentados elementos suficientes para comprovar que o parlamentar estaria nos Estados Unidos agindo com finalidade ilegal. O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, disse que os sócios de empresas enquadradas no Simples Nacional não devem ser afetados pela tributação de dividendos proposta pelo governo federal. A ação visa compensar a ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. A equipe econômica do governo propôs reter na fonte 10% dos dividendos distribuídos aos sócios das empresas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o país vai dar continuidade às negociações de paz com o grupo terrorista Hamas somente sob fogo. Tanques israelenses também foram vistos posicionados na fronteira entre o país e a faixa de Gaza, indicando que incursões por terra também podem ser retomadas. O comunicado acontece após os bombardeios na noite desta segunda-feira deixarem mais de 400 mortos e 600 feridos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. São 4h36, informações das estradas, agora com o Mário Quintino. Boa tarde para você, Mário. Fala, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da rodovia Luiz de Queiroz, a SP-304. Mais cedo aconteceu um acidente na altura do quilômetro 158 em Piracicaba, para quem vai no sentido de Santa Bárbara e também de Americana.
é um tombamento de um caminhão, inclusive esse caminhão carregado com uma carga de sucata, e ainda tem atendimento dessa ocorrência no trecho. Atenção bem ali no trevo com a rodovia do Açúcar, para você que vai no sentido de Americana. Passado esse trecho, o nosso ouvinte encontra boas condições, apesar da movimentação intensa na Luiz de Queiroz, nos dois sentidos de Americana. Então também para você que vai saindo de Americana e seguir em direção de Piracicaba, atenção principalmente nesses dois trechos. Falando também do sistema Anhanguera Bandeirantes, a rodovia dos Bandeirantes, por enquanto não tem ponto de parada. Na rodovia Anhanguera a gente está apurando, mas tem uma ocorrência à altura do quilômetro 110 em Sumaré, a princípio é na pista sentido interior. Então já siga aí com atenção também na região do Nova Veneza. A movimentação já começa a ficar maior também por conta do horário. Então atenção principalmente para você que está saindo de Campinas, vai em direção de Sumaré e seguir também em direção do interior. Falando ainda da rodovia Dom Pedro, que já tem lentidão aqui em Campinas, na chegada para a rodovia Anhanguera, acesso para a região do Nova Aparecida. Eliel. Perfeito, Mário. Já já você traz novas atualizações sobre essa situação aí. Na verdade, essas situações, né? Coisa complicada nesta terça-feira dentro do nosso ponto final. Até já. Até já. Enquanto você está no trânsito, o mosquito da dengue pode estar em sua casa. Faça sua parte na prevenção e conte com a vacina do SUS para crianças de 10 a 14 anos em regiões prioritárias. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Arena CBN. São 4h39 de volta com o nosso Arena CBN. O ouvinte mandando aqui, Eliel, você esqueceu de ler que a música de hoje é horrível, como sempre. Nossa, então eu li. Gente, quem é o hater lá? Não, esse é outro. E esse hoje é do final 70 e 79. Não fui eu que escolhi, tá? Eu não tenho participação nenhuma. O Rafael me mandou aqui, Eliel trabalhando de terça, vem chuva, vem. Então, tá meio... Vou falar onde vai molhar a chuva. Rapaziada, boa tarde, acabei não conseguindo assistir o sorteio da Comebol ontem, me atualizem, por favor, em qual grupo Corinthians caiu. Engraçadinho. Não, o Corinthians tá na... engraçadinho. Na Libertadores eu não sei o grupo do Corinthians, mas no Campeonato Paulista foi campeão. Calma, né? Se você quiser saber, foi campeão. Aliás, Eliel, na verdade, eu tô só concordando com a opinião de Marco Guarizo, que soltou aqui na redação, e olha que Marco Guarizo é palestrino, hein? Marco Guarizo falou, nem precisa ter o segundo jogo. Sim. Corinthians campeão. Poxa, já. Mas cadê o amor pelo Palmeiras? Eu acho que ele soltou o barco, hein? É o time da virada, pô. Abel Ferreira fala isso. Manda. Hoje eu tô meio nervoso com algumas situações aí que aconteceram, mas eu não concordo com esse negócio da Comebol. Eu tô pé da vida com a Comebol. Do quê? O cara joga a Libertadores. O time joga a Libertadores. Isso. Aí são 6 jogos, né, no total. Sim. Aí ele perde 6 jogos. Sim. Só que ele fica em terceiro por conta do saldo de gols, porque o outro time também não consegue. Perdeu tudo também. Deu WO pros dois no confronto direto. Ele vai pra classe. Aí ele sai da Libertadores. E vai pra Sula. E vai participar de um mata-mata com o time que foi segundo colocado, às vezes bateu lá pra classificar e não foi.
pra saber se vai jogar ou não as oitavas de final da Sul-Americana. Podendo ser campeão. Ou seja, um time que não faz uma boa campanha na Libertadores, ele ainda pode pegar uma vaguinha na Sul-Americana. Mas isso graças à Federação Carioca, que passou o modelo de atuação pra Conmebol. Com participação da UEFA, né? Com que fez essa mudança. Com participação da Federação Paulista, que diga Ponte Preta esse ano também, 23 pontos, não classificou para o mata-mata do Paulistão. Pra entender. Não o dá. time é eliminado na Libertadores e cai na oitava da Copa do Brasil. E do nada ele tá lá brigando por título da Sul-Americana. Aí não dá, hein? Ou eu tô falando alguma besteira aqui? É isso que é o Corinthians, né? Se fosse o Palmeiras, a sua manifestação não seria dessa maneira, mas tudo bem. Se fosse o Palmeiras, se fosse o Santos. Tá bom. O Santos não tá, né? Alô, Zé Arnaldo. Zé Arnaldo mandou uma foto aqui de 2 ingressos pra sortear do Primavera contra o Santo André, já tá na mão, e falou: espero encontrar você no estádio, viu, Cabelo? Grande abraço, Zé Arnaldo. Vai encontrar. Zé Arnaldo, geladinho, hein? Amanhã. Eu tô meio baleado, mas... mas mesmo assim vai. Conseguiu lá o que eu tava precisando. É igual aqueles o cabelo é igual aqueles Power Rangers. Um abraço pro Zé Arnaldo. Que tomava um amigo das soco. antigas. Mesmo assim, ele tava todo... E saía aquele monte de faísca também, né? Achei que o rival da Inter de Bebedouro fosse o finado Atlético Clube de Jaboticabal. Jaboticabal Atlético, né? O Jaboticabal acabou, né? Na verdade, era o Monte Azul, só que o Monte Azul... Era o Colina, não era o rival? No Colina... Boa é a festa do cavalo lá em Colina, hein? Muito Já legal. foi? Não. Nossa, coisa... Deixa eu ficar quieto. Eu só fui na festa do patrão. Quem Colina, ué? Ali é... Mas vamos falar da Tem a festa do Tim também, né? Festa do Tim, boa também. Boa também. Os clubes brasileiros precisam se posicionar contra essa fala racista urgente. Mandou aqui o Guilherme, que mandou saudações ponte pretanas ao Carlão e o Cabelo. Opa. O outro ouvinte disse aqui. O cabelo, a cara dele. Ele se complica. Opa. Calma, Cabelo, calma. Eu tô pensando no Primavera, tô lembrando dos ingressos. Como é que o ser humano, ele se... Se revela. O ser humano não muda, ele se revela. Eu sempre disse. Mas tá vendo uma simples fala. Opa. Deixa eu mandar um alô aqui. O Carlão quietinho, que ele só levantou o olho e viu. O Guarizo expôs a opinião dele de que o Corinthians já é campeão paulista e a gente trouxe aqui pro ar. E o ouvinte fica bravo com a gente, ó. Vamos lá. Fala pra vocês respeitarem o Palmeiras. Veja se vocês não esquecem da decepção que foi a derrota do timinho pra Barcelona de Guayaquil. Que vergonha. Antônio Carlos Marasca, do Barão Geraldo, respeito Verdão Guarizo. Encaminha pro Guarizo. Manda mensagem pro Guarizo, ele que ficou falando isso aí. Ele vai assistir jogo lá no Allianz, lá. O ouvinte tirou uma foto aqui e perguntou se essa árvore é do Bar da Árvore ou do Bar da Figueira. Deixa eu ver. O Eliel teve por lá esses dias aí. Essa daí é do Bar da Figueira, que essa fica é do Bar da Figueira. Prado. Porque o do Bar da Árvore, a árvore não fica no Proença? Não, Proença é o Proença outro. fica Né? a app, né? Não. Ele sempre dá um jeitinho de jogar, né? Eu lembrei de uma padaria bem sucedida de lá, mas não posso falar o nome. Chegou aqui, olha, atenção, eu como homem negro não ligo realmente para esses atos de racismo, pois a real preocupação nossa como homem negro de periferia com saúde, transporte, trabalho e educação para o futuro. Nós ou dos nossos filhos possamos ocupar esses mesmos lugares que homens brancos e mal intencionados ocupam hoje. Everton de Campinas. Obrigado, Everton. Belo comentário também, hein? O outro ouvinte está mandando aqui que o ônibus do Pouso Alegre sofreu um acidente após o jogo treino com o Cruzeiro. Puxa. Dá uma levantada de informação aí para ver o que aconteceu. O cidadão que faz uma alusão nítida chamando brasileiros de chitas, ou seja, macacos, e nenhum brasileiro se manifestou lá. Se tivesse com um brasileiro com aquilo, né? Levantando e enfrentando ao vivo o cidadão, mas só tinha frouxo. Fabiano Moreira, verdade, né? Faltou a manifestação o ônibus do Pouso Alegre, imediata, né? Aqui na Itatiaia já tá. Bom, tem mais gente aí que mandou áudio e a gente vai levantar mais informações sobre esse ônibus aí, né? BR-381 na altura da cidade de Itatiaiaú. Nossa, Itatiaiú. Itatiaiuçu, Rapaz do céu, difícil falar isso aqui. Itatiaiuçu. Ixi. Rapaz, mas como estão aí as notícias, 80 quilômetros de Belo Horizonte. Foi um susto. Tem a fala aqui do motorista. Foi um barranco, quase que o ônibus tombou. Graças a Deus não houve nenhum ferido, só um susto grande. Estamos na rodovia esperando socorro e o outro ônibus para nos levar embora. Completar, que bom. Boa notícia. Perfeito.
Vamos acompanhar aí, mas... quem é o técnico do Pouso Alegre é o Henrique, aquele volante que era do Cruzeiro. Capitão. Henrique. O Henrique virou treinador? Treinador do Pouso Alegre. O Henrique parou cedo, né? Uns 34, 35, parou cedo. E era bom jogador. É ídolo do Cruzeiro, né? Jogou no Santos. Jogou no São Paulo. Não entregava muita coisa também, mas também não entregava, né? Nota 6. Razoável. A nível de Perdigão, né? Uns jogadores dessa estipe, a nível de Amaral. Fred Rincon. Ô, louco, aí não. E a gente tá falando, infelizmente, de acidente, né? Tem que destacar também a família do Pedro Severino, né? O jogador que sofreu acidente do Bragantino há 14 dias. A família emitiu uma nota hoje agradecendo o apoio, né? Tá lá em Ribeirão Preto. E falando que não vai mais dar as notícias, né? Sobre o estado dele, assim, diariamente, porque tem muita ansiedade. Tem muita ansiedade pelo retorno dele à vida normal e acaba, às vezes, até prejudicando isso para ele também, mas agradeceu muito o apoio de todo mundo, né? Os familiares ficaram muito enaltecidos por todo o apoio. Eu acho que agora a medicina tem que fazer a parte dela, as correntes foram feitas, tem que continuar, mas agora é a família ter, de fato, um momento para entender a dimensão de tudo isso, porque a família ainda está em choque. Sim. Há 15 dias vive esse choque, né? Eu acho que é o momento da família realmente ter ali entendimento da situação, procurar a melhor saída, seja ela hospitalar, né, para o Pedro, ou até mesmo uma transferência, e entender, né, a dimensão de tudo isso e a imprensa que se resuma ao papel de aguardar a definição por parte da medicina e, claro, né, a recuperação e pronta recuperação, é isso que a gente torce do Pedro, né? E que nesse momento, claro, né, quem fez a corrente de oração, se quiser continuar, sempre muito importante. Vale continuar. Mas a família fica, nesse momento, mais restrita a ela mesma. É isso que tem que se manter. Bom, 4h48, tem jogo hoje, Lupe? Hoje tem. Copa do Nordeste, Copa do Nordeste, fala aí, Cabelo. Náutico e América do Rio Grande do Norte. Aliás, seria o Náutico ou o América, os adversários vermelhos? Da Ponte Preta? Mas, tem Campeonato Paranaense também, não tem? Não é Londrina e Operário hoje? Paranaense? Olha, lá em Paraná me lembra de um time vermelho que tem no Pato Paraná. Branco. O Paraná tem vermelho, o Vilhena é vermelho. O Apucarana era vermelho. E eu acho o Ercílio Luz de Santa Catarina. O Marcílio Dias. Eu acho que teve esse jogo com a Ponte Preta, hein? Na Copa do Brasil, no ano que o Sertãozinho subiu. O Deportivo Pasto não tinha vermelho? Eu lembro que o Sertãozinho ia jogar com a Macaca no Campeonato Paulista, mas a Ponte estava preocupada com esse jogo da Copa do Brasil. Será? Eu já sei até o ano, 2009. Então fechou. Se quiser até antecipar o seu Ponte e Vilhena. É isso mesmo. Tá tendo um Ponte joguinho legal agora. Foi o ano que o Sertãozinho estava na primeira divisão em 2009. Ponte Vilhena. Tá tendo um joguinho legal agora, sub-17 do Goiano, tá tendo Royal e Trindade, tá 0-0, tá? Olha, poxa, que legal, hein? As revelações, né? Os craques do futebol. O jogo bom é aquele lá. Seleção, os novos talentos. Esse não tem como perder. Mas você mas tem gente que perde. Na verdade, ultimamente estão perdendo. O que estão tomando de gol contra, meu amigo, nesse jogo aí, eu vou te falar, hein? Fala, Lupe. Não, tá tudo tranquilo, né? Royal aí. Esperar a seleção brasileira, esses data FIFA, voltar aí amanhã a coisa chata, essa data FIFA é coisa chata, né? Amanhã tem Série A2, né? Por que vai coisa ser legal, chata? Amanhã o bicho pega. Nessa hora. Quem gosta de futebol, gosta de ver um futebolzinho à noite, gosta de sempre chegar em casa e ter um futebolzinho. Essa data FIFA para com tudo, aí não tem o que ver. Mas não tem mais nada pra fazer. Se não tem futebol, não tem mais nada, é isso? Tem, mas é gostoso, né? Principalmente quando é jogo, não é do seu time, né? Com o jogo do adversário, que vai pros pênaltis ainda. O Chave não vai entender, mas hoje eu vou chegar à noite e não tem um futebolzinho, mas vou bater planilha com a esposa, vou ver se as contas fecham no mês. Hoje até tem, porque é dia 18. Hoje tem auditoria lá em casa, Fábio Chave. Tem joguinho, não tem joguinho. Ele não tem. Aí a gente vai ver se dá pra trocar o pneu, se vai mandar o carro pra revisão. São escolhas, né? Olha, pelo Amazonense tem São Raimundo e Amazonas. Clássico, pô. Pelo Roraimense, Progresso e Monte Roraima, clássico. Rio Negro e Náutico. E Náutico de Roraima. Pelo amor de Deus. Futebol total. Muito futebol. Você gosta, Cabelo, de um futebol? É legal, né? Divertido, né? E os boletos, não tem essa planilha. O Cabelo, ele tem uma logística toda
particular. O Cabelo é o seguinte, ele recebe dia 1º. Os boletos que vêm dia 1º, ele paga. Passou disso, já era. Quem viu, velho. Chega no dia 15, ele faz igual o apresentador lá, bota tudo numa caixa, joga o que ele pegar, o que vai pagar. Os outros esperam. O celular dele tá tocando mais do que o Estevam, de tanta ligação. Mas é isso aí, ó. Boleto pro Cabelo é isso. Vamos lá, vai pagar o aluguel? Vamos ver quem vai ganhar. Vai pagar o gás? Alô, CPFL. Condomínio? O chá de malte tá em dia, né? Ah, esse O cara da adega tá em dia, né? O disque não sei o que lá. É a principal conta. É a principal conta. O cara tem até carteirinha Clube VIP, velho. Fiquei sabendo que o programa sócio-fidelidade dele foi suspenso. Quero saber, a cada 10 compras, a 11ª de graça. Pô, cartão fidelidade, mano. A adega e o aplicativo lá que é patrocinador de Ponte Guarani, ele não atrasa. Esses dois ele mantém em ordem. Nunca atrasou. E nem começou a data FIFA, nós tá sem nada pra falar. Mas não tem, gente. Não tem. A não ser informação importante. Atenção, chega aqui pra mim agora, notícia importante. São 4h52. E atenção, Carlão. Poesia. Já está na região. O Santo André já chegou em Indaiatuba. Professor Gilson Kleina. O Santo André já está em Indaiatuba, concentrado, se ambientando para a cidade onde ele vai comemorar a classificação amanhã. Calma. Vai soltar arrojão lá, hein? Calma. Cara, se Primavera amanhã perder, meu Deus. Que hotel que a galera costuma ficar lá, os clubes? Aquele na Santos Tem o Vitória ali. Não tem, né? Fica em Itu. Não, tem sim. Tem o Vitória, que é bem interessante. É o mesmo do Vitória daqui? Não, lá é melhor. É uma unidade mais sofisticada. Mas é o mesmo, sim. A mesma rede, sim. Mas é uma unidade mais... Conversa de louco. Sim. É o mesmo. Não é o mesmo. Lá é melhor. Aí eu falo, não, mas é o mesmo. Realmente é o mesmo. Segundo o Maurição, aliás, o Maurição parece que tá restabelecido, viu? Ah, é? Maurição Coador? É, mas... Parece que o Vitor... Fala, não, parece que é uma unidade bem especial. Ô, Chaibe, você sabe se o Estevam vai pro jogo ou não vai na volta? O jogo de volta do Paulistão, dia 27? Porque a Leila tava tentando mandar o avião lá, mas o Corinthians não queria dividir não, hein? Não, mas é voo comercial na Argentina. Na Argentina tem bastante voo pro Brasil. O Corinthians olhou e falou assim, peraí, o Palmeiras vai buscar o Estevam, esse aqui, não, deixa quieto. E o Corinthians vai buscar quem? O Carrijo? Não, pode deixar, deixa eles voltarem quando eles quiserem. Não, mas o Carrijo é bom jogador, né? O Memphis Depay, ele foi pra Holanda, hein? Foi, não chega a tempo não vai chegar não, hein? Não chega não. O jogo dele é dia 23. É dia 23 o jogo dele. Contra quem que é? Dá tempo. Você sabe? Contra a Espanha. Já pensou sentir aquela fisgada, Carlão? É um jogador que jogou bem, né? Primeiro jogo ele achou um passe maravilhoso. Na verdade, né, ele tava sendo muito criticado pela exibição na Libertadores, né? Cara, e que fase do Yuri Alberto. Nossa, esse que fase do Yuri Alberto, velho. É gol. Ali eu destaco duas coisas nesse gol. Claro, além de toda a falha do Palmeiras, mas a genialidade do Memphis, porque todo mundo esperava que ele fosse inverter. Lá do outro lado, ele quebra as linhas dando aqui. Né? E o Yuri Alberto que fez essa movimentação para que o Memphis pudesse colocar ele na cara do gol e depois a finalização, né? O que é conhecer o goleiro? Não é o primeiro gol que o Yuri Alberto faz no Everton. É verdade. No primeiro jogo que eles se enfrentaram no primeiro turno, ainda na fase de classificação do Paulista, ele bateu lá do outro lado, matou o Everton, porque ele sabe que o Everton se posiciona mal. Nesse segundo gol agora, o que passou pela cabeça dele? O Everton vai estar achando que eu vou bater do outro lado, no canto do Everton. Em nenhum momento ele levanta a cabeça pra ver o posicionamento. É conhecimento do adversário. É um menino do bem, né, Wilson? Ele não entra em briga com o zagueiro. Ele não, depois do que ele passou no passado, e ele ficou no Corinthians ainda, pelo amor de Deus. Mas ele é chuta-coco. E o Carlão. Ele não alivia, não. O Carlão falou uma situação correta ontem. Acho que tem que dar o parabéns, porque a gente ficou falando muito sobre esse aqui falhou, aquele ali falhou, o outro ali falhou, o outro ali falou, e ninguém deu méritos pro Yuri Alberto. E realmente ele teve ele foi esperando o Mikael, num vacilo do Mikael, ele soltou o chute. Aliás, eu queria também dar uns parabéns pra federação que pegou o VAR, né, aquele que usa na Europa, né? Foi muito rápido aquilo, hein, viu? Muito rápido. Semiautomático, né? Isso, esse aí. Mostrou porque o Memphis, ele faz o movimento de voltar pra receber a bola. E mostrou que tava em posição legal, né, cara? E rapidinho, hein? Você viu? Nossa, rapidinho já... O gol do Inter e Grêmio, segundo o gol de empate do Inter,
Não, o gol de empate do Grêmio, né? que foi do Wagner Leonardo, os caras demoraram 8 minutos pra validar. Pra gente clássico de final, pra gente ir pro intervalo, mordeu ou não? Mordeu ou não? Vamos pro intervalo, mas com essa frase aqui, ó. Caramba, videntes da CBN sabem até o pensamento do jogador do Corinthians. Tô bravo, meu. Arena CBN. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E hoje tem um jogaço de vôlei pela Superliga Masculina. Tem Praia Clube e SESI. Na verdade é SESI Praia Clube porque o jogo acontece em Bauru, 9 horas da noite. O SESI é o 5º colocado, o Praia Clube é o 4º. Os dois têm 40 pontos. Ou seja, se o SESI vencer, deixa o Praia Clube para trás e assume a 4ª posição da Superliga. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. CBN. Você é raio de saudade, meteoro da paixão, explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Essa época aí, meu amigo, falar a verdade, hein? Nessa época aí, vou contar uma história pra você, hein, Lupe? Não acontecia nada. Essa época Nessa época, eu tava fazendo mais gol que o David no Flamengo. Fala, ô Cabelo, vamos abrir aí a porteira. Vamos aí. Vamos, Lupe. Opa, vamos lá. Hoje tem jogo da Ponte, da né, Ponte Cabelo? Preta. Ela inventou um time que tem a cor vermelha. Calma, meu amigo. E quem é esse time? O Vilhena. Então matei. Vamos pro youtube.com/CBN Campinas. Quem tá no YouTube vai acompanhar com imagens, quem tá no FM com áudio. Bora! Logo aos 8 minutos ele deu um belo passe e deixou o Leandrinho, como todo atacante gosta. Ponte, 1-0. Parecia ritmo de treino, agora o lateral achou outro companheiro. Márcio Mexerica, na medida e pras redes. Já estamos nos 32 e Edilson cansou de servir. Pensou, agora esse é meu. E não é que deu certo, o goleiro Rocha nem viu onde ela passou, 3-0. O Edilson estava gostando tanto do jogo que queria mais gols. Não importava o lado, o negócio era fazer. Mas contra Edilson. Nada que atrapalhasse a festa no Majestoso. No segundo tempo, passe de Tinga. Leandrinho foi deixando a fila do Vilhena para trás e marcou o 4º da Ponte. A torcida pediu. E o argentino Gustavo Savoia matou a saudade de marcar. Anote aí, Ponte Preta 5-1. O Vilhena jogou pela primeira vez fora do estado de Rondônia e vai levar uma triste lembrança. Tava fácil, a tabelinha de Tinga e Kim e mais um gol foram os golpes finais. Ponte Preta 6, Vilhena 1. Tinga? Ele ali apareceu lá no VT, né? Você viu? Copa do Brasil 2009, Ponte 6, Vilhena 1, a Ponte de Aranha, Edilson, depois Guilherme, Jean Gun e Alessandro, Deda, William, Ting, Juan Marquísio, Leandrinho, depois Kim e Márcio Mexerica, depois El Potro Savoia, técnico Marco Aurélio Moreira. Não, o Vilhena. O Vilhena de Rocha, Adelar, Mário, depois Joel e Tião, Felipe, Cucal, Magrão, Edilson e Juninho, Souza e Marcelo Soares, depois Edilson Nunes, técnico Ivair Sense. Quem que era o árbitro?
Ah, aqui não apareceu, não. Saiu não no tinha, rolê. né? Caiu. Não tinha árbitro. A falta parou. É igual lá na quadra de quinta-feira. Parou, né? Parou. Esqueceu o nome do apitador. Cabelo, você firma um compromisso com o ouvinte de que amanhã você estará aqui? Eu venho. Não, você firma esse compromisso? Sabe que o impossível é Deus pecar, né? E vai que acontece. Mas eu venho. Você tá falando sério? Sério. Você promete? Acompanhar aqui, segundo tempo. Se o Primavera classificar, na quinta até que tudo bem você não vir, porque a gente vai entender que tem a muita comemoração. emoção. Só não vai colocar aquele, como é que chama lá que você caiu aquela vez? Trio elétrico, né? Trio elétrico. Não sobe no trio. Elétrico. Mas esse não é o do acesso ainda, né? É verdade. Então, assim, na quinta-feira, beleza. Mas amanhã aqui, né? Mas pensando pelo lado positivo, tudo acaba amanhã e o nosso menino não falta mais. Arena CBN.